Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cadu Damian, eu sou professor do Centro Paula Souza e também agente de inovação pela Inova CPS. Estou aqui para trabalhar com vocês o tema de pitch, mais precisamente o de elevator speech, e para isso eu vou compartilhar aqui na tela uma apresentação que vai servir de base para discutirmos e analisarmos conteúdos que são muito importantes para que você elabore o seu pitch da melhor forma. Então vamos compartilhar aqui. Basicamente, vamos dar início aqui à nossa apresentação do pitch. E basicamente nós temos aqui alguns detalhes que serão trabalhados, alguns detalhes que serão destacados com relação ao pitch enquanto um recurso de apresentação. Pode ser tanto apresentação pessoal, mas também e principalmente uma apresentação em nível empresarial. E esse material ele foi adaptado de, de uma apresentação que eu e a professora Maria Benincasa Vidotti elaboramos para a Escola de Inovadores, um programa da Inova CPS voltado à educação empreendedora, à formação de novos empreendedores em busca de desenvolver projetos inovadores na comunidade, junto às ETECs e FATECs. E aqui nós temos a breve descrição, um pouco da nossa formação, um pouco da nossa atuação, principalmente junto ao Centro Paula Souza. Destacando que eu sou professor do Centro Paula Souza desde 2010, coincidentemente a professora Maria também. E estamos aqui com os nossos endereços do LinkedIn, caso vocês desejem depois manter contato. Por favor, estamos aí à disposição. Então vamos à definição de pitch. O que vem a ser o pitch? Como eu disse, é uma apresentação feita de uma maneira muito específica para trabalhar algumas informações pertinentes à sua pessoa ou ao seu modelo de negócio, mas principalmente o foco é uma apresentação rápida para vender a ideia de um produto ou negócio a investidores, clientes, parceiros ou sócios. Então, de uma maneira mais específica, o pitch ele pode ser uma apresentação pessoal, mas a sua essência é de apresentação empresarial, que você vai pegar o seu modelo de negócio e apresentar da maneira mais atraente possível. E lembrando que um pitch ele pode ter uma apresentação variável entre 30 segundos a 20 minutos. Normalmente nós trabalhamos com a Inova CPS com um pitch padrão de 1 minuto. Mas é claro que essa apresentação ela tende a variar conforme o público para o qual você está apresentando. E a ideia do pitch surgiu de um termo em inglês que é o elevator pitch, que é no caso, literalmente aí, o poço do elevador. E nesse sentido, qual que é a ideia? Que você possa, de certa forma, ter a habilidade de apresentar a sua ideia para um público ou para uma pessoa de interesse, caso você a encontre em um elevador e que você de repente vá subir com essa pessoa por um determinado tempo, cerca de 30 segundos, 1 minuto, dependendo do andar em que vocês forem, né, para o qual vocês estão aí se locomovendo, vocês terão aí esse tempo. E a ideia é que você tenha essa habilidade de se apresentar rapidamente, destacando os pontos principais da sua ideia, do seu modelo de negócio para essa pessoa, para esse grupo. E o principal, que essa pessoa se interesse a ponto de fechar negócio com você. Então, esse é o ponto principal do nosso pitch. O termo ele é derivado então do elevator speech e nós temos essa possibilidade de usar o pitch hoje para destacar os pontos principais diante de um público com o qual você deseja se relacionar. Basicamente, o que não pode faltar no seu pitch? Você tem que responder a esses questionamentos. Qual é o problema que o seu produto, o seu serviço, o seu modelo de negócio se propõe a resolver? Então, se você
analisou, se você basicamente abraçou um determinado problema, você tem que pensar de que maneira você vai resolver, qual é o produto, qual é o serviço que você vai propor a um determinado público e como, no caso, você vai propor a solução para esse problema. Quais são os aspectos que vão fazer com que haja aí uma solução naquilo que você idealizou. Quem sofre com esse problema, ou seja, qual é o seu público? De que forma o seu público sofre com esse problema? Esse problema é o que nós podemos chamar aí de dor latente do seu público. Esse problema seria a dor maior do seu público. Então, basicamente, esse um outro questionamento que o seu pitch deve responder. Qual solução está propondo? Qual é a solução proposta diante do produto ou serviço que você elaborou, diante do problema que você analisou? E quais benefícios você oferece? Ou seja, além de propor uma solução para um problema, você oferece benefícios adicionais, você oferece valores, você oferece atrativos para que o seu público possa sempre preferir o produto, o serviço da sua marca, da sua empresa. Você consegue se destacar diante da concorrência? Então, basicamente, são esses os questionamentos que devem ser respondidos conforme você trabalha com o seu pitch. E aqui nós temos um modelinho básico, como poderia ser o seu pitch, pelo menos no quesito inicial, para que você possa não deixar de se apresentar, apresentar qual é a sua empresa e, no caso, se você já está desenvolvendo o seu produto, seu serviço por uma empresa própria, apresente essa empresa como sendo a sua empresa, você como sendo o empreendedor responsável, a empreendedora responsável por essa empresa. Considere o seu problema principalmente dentro de dados estatísticos, de dados que mostrem a realidade de uma maneira mais verossímil, mais fiel, porque no fim das contas isso acaba atraindo muito o seu público, principalmente investidores. Se você trabalha com números, com quantidades, com quantias, valores, isso de certa forma dá mais segurança para o seu público vai realmente acreditar que você fez, trabalhou a sua pesquisa prévia de forma detalhada e traz ali informações que são relevantes, não só para você, mas também para eles que estão interessados em investir, em trabalhar ali o desenvolvimento do seu modelo de negócio. Claro que dependendo do seu pitch. De que forma você vai solucionar? Queremos, então, diante desse problema, em que menos de 12% da população do Estado possui curso superior completo, queremos aumentar essa porcentagem oferecendo cursos superiores, de qualidade e de forma gratuita. Então, é a solução com os benefícios. Qual é, digamos, a principal característica que a sua solução pretende oferecer ao público que está sendo abordado? Quais são as estratégias para a gente construir um pitch? A partir do momento em que você tem aí a consciência do seu modelo de negócio, fica mais fácil você elaborar o seu pitch, a sua apresentação. E fica fácil também você elaborar certas estratégias que vão fazer com que a parte da comunicação não seja comprometida e facilite tanto você se apresentar, se colocar da melhor maneira para o seu público, como também o público que vai analisar o seu pitch, ele vai poder receber da melhor forma. Porque no fim das contas, quando você trabalha elementos da comunicação, você acaba trabalhando formas pelas quais você vai ser melhor compreendido, melhor compreendida. E quais seriam então essas estratégias? Na construção de um pitch, você deve definir seus objetivos, buscar ali formas para atrair clientes, buscar investimentos, tornar-se mais conhecido, validar uma ideia. Então, se esses são os seus objetivos, e normalmente alguém que trabalha com modelo de negócio, ele vai buscar esses quesitos, o pitch tem que estar voltado basicamente para esses
detalhes, para que esses tópicos sejam os tópicos principais a serem trabalhados, inclusive diante do discurso empreendedor. Então, a definição de conheça o seu público, tenha empatia por ele, coloque-se no lugar dele, reconheça quais são os problemas que ele enfrenta, reconheça a realidade no qual o seu público está inserido e, de certa forma, reconheça também qual é a vantagem, quais são as conquistas, os ganhos que o seu público vai ter diante da resolução daquele problema. Basicamente, além de conhecer o seu público, você tem que falar a linguagem dele. De certa forma, não dá para você buscar uma codificação da sua mensagem trabalhando o português, sendo que para o seu público você tem que utilizar uma outra linguagem, que seja o baleiês da Dory, mas que você busque a linguagem que vai se adequar da melhor maneira para esse público. Evidencie o problema. Evidenciar o problema é buscar características que vão fazer com que esse problema seja devidamente reconhecido por você e que você demonstre esse reconhecimento para o público para o qual você está apresentando o seu pitch. O tamanho do problema, ou seja, a complexidade dele, de que forma você identificou os principais fatores desse problema, também é levado em consideração, porque a sua solução ela não pode ser superficial. Você não pode se contentar em apresentar no seu pitch uma solução que de repente vá atender apenas a 50, 70% da demanda do seu público. Você tem que buscar 100%. Por mais que os 100% não sejam adquiridos, não sejam alcançados de uma primeira vez. Conforme você trabalha a apresentação do seu produto, conforme você trabalha a validação dele, conforme você consegue fazer com que o público vá consumindo o seu produto, o seu serviço, você consegue compreender melhor o problema, cada vez mais os seus detalhes, e você consegue cada vez mais evidenciá-lo, entender o tamanho dele e ver de que forma a sua solução garante a efetiva, o efetivo ganho para o público no qual você está aí se dedicando. E um outro aspecto tem a ver com questionamentos que são feitos que muitas vezes fogem um pouco das questões estatísticas, mas que tem mais a ver com o que nós chamamos de storytelling. O storytelling ele vai abranger, de certa forma, características que dizem respeito às questões mais humanas, mais subjetivas. E aí é interessante que você saiba contar a história do seu público e saiba contar também a história desenvolvimento do seu modelo de negócio a partir do momento em que você soube analisar de forma efetiva quais eram as demandas desse público. E aí a gente encontra de forma eficaz a solução. A solução ela surge no momento em que você consegue trabalhar todos os aspectos relacionados ao público, ao problema, à dor maior que esse público está enfrentando e de que forma o seu produto, o seu serviço podem ser úteis 100%, pelo menos assim, essa tem que ser a sua busca diante de uma solução efetiva. Então, o que é interessante também destacar num pitch, principalmente para investidores. Investidores se interessam, por exemplo, por aspectos como você esclarecer o seu modelo de negócios de forma clara. Como você vai ganhar dinheiro, qual o tamanho do seu mercado, quais são seus canais, suas formas de relacionamento com o seu público, de que forma você vai trabalhar os seus diferenciais em relação à concorrência, em relação aos competidores, suas projeções. Não adianta você pensar no modelo de negócio atuando dentro de meses. Os investidores querem saber, você consegue se ver daqui a 2, 5, 10 anos atuando no mercado? Quais são suas expectativas para isso? E a equipe, é muito importante você demonstrar segurança sobre você, sobre a equipe que você tem, e se necessário, você também tem que estar aí com uma abertura à possibilidade de expansão da equipe, porque de certa forma
se você chega a uma constatação no seu pitch de que há 5 anos você vai ter que expandir o seu mercado de uma maneira rápida, talvez você também tenha que pensar numa demanda maior por pessoas, por recursos humanos que venham a agregar a sua equipe e ajudar nesse processo de crescimento, de ganho de escala em relação ao seu modelo de negócio. E basicamente, nós dividimos então o nosso pitch em pedido, call to action e um agradecimento, um obrigado. Então, de certa forma, a gente viu que na parte inicial ali, que seria o pedido, é quando você apresenta o seu modelo de negócio e você diz o que você precisa para ter ali, digamos, a sua validação, a sua atração, dependendo do momento em que está o seu modelo de negócio. E o call to action seria realmente um convite, um chamado para que o investidor possa então ter a atenção necessária e queira realmente investir, que ele acredite que é interessante investir no seu modelo de negócio para solucionar aquele problema que você apresentou. E o agradecimento vem de qualquer forma, por mais que o investidor não tenha aí interesse em colaborar com a sua solução naquele momento, pelo menos você agradece porque no momento futuro ele pode se interessar. Depende da evolução do seu modelo de negócio e também do modo em que você apresenta o seu modelo, ou seja, a maneira com que você desenvolve e evolui o seu pitch. Então, não deixe de praticar. A prática é fundamental para que você tenha o melhor pitch possível, para que você realmente possa ter aí a melhor performance diante do público para o qual você quer apresentar o seu modelo de negócio. Lembrando que o pitch ele não deixa de ser também uma modalidade de negociação. Então você tem que trabalhar os recursos que você possui da melhor forma. Utilize a comunicação de maneira mais efetiva possível. Trabalhe o seu tempo, se for 30 segundos, se for 1 minuto, se for 5 minutos, ou até se for, de repente, numa regra totalmente extraordinária, que sejam menos que 30 segundos, mas que você saiba usar o tempo de maneira atrativa, que você consiga passar as informações exatas, que você saiba realmente trabalhar um jogo de negociação e de sedução com o seu público e que você saiba utilizar as informações certas no momento certo, saiba trabalhar as pausas, a entonação da sua voz, tudo aquilo que pode trazer benefícios na hora de você cativar e convencer o seu público com o seu pitch. Bom, gente, então eu fico por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês e espero que os conteúdos passados aqui nessa apresentação tenham sido válidos e que vocês tenham aí uma ótima performance com o pitch de vocês.